Vamos começar essa reflexão apresentando o embasamento bíblico para a realidade de que morremos com Cristo, quando este morreu na cruz. A afirmação de que morremos com Cristo na cruz é apresentada a nós em diversos textos bíblicos e se refere a uma morte espiritual. Há uma morte que experimentamos por meio da fé. Embora tenhamos vários textos, eu vou me deter apenas no texto de Romanos, no capítulo 6, do verso 1 ao 11. Após afirmar no final do capítulo 5, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 6 combatendo qualquer pensamento que viesse tentar justificar uma vida no pecado. O próprio apóstolo levanta uma pergunta possível com o fim de destruir qualquer possibilidade de usarem suas palavras de forma indevida. Assim, ele inicia o capítulo 6 da seguinte forma: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, Paulo se refere a todos que se consideravam pela fé mortos com Cristo na cruz. Então, nós os que morremos para o pecado, nós os da fé, que nos consideramos mortos juntamente com Cristo na cruz, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Acredito que após a leitura deste texto, não temos dúvida nenhuma de que morremos com Cristo, quando Ele na cruz morreu. Acredito que você não tenha dúvida de que você foi unido na morte de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, morreu por toda a humanidade. O texto que lemos foi escrito aos irmãos que viviam em Roma, e por isso ele fala aos que já haviam crido. Entretanto, o próprio Senhor Jesus afirmou que na cruz atrairia todos os homens, se referindo a todo ser humano, tornando dessa forma todos participantes de sua morte, conforme lemos em João, capítulo 12, verso 32 e verso 33.
Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Portanto, todos nós morremos com Cristo, quando Ele na cruz morreu. Jesus morreu por você na cruz, morreu sua morte, sofreu a sua condenação. Creia você ou não, Ele morreu por você. Se você crer nessa verdade, você se tornará participante da morte dele na cruz e também de sua ressurreição.